Capítulo 886, Novo visual. Quando Fei saiu do Palácio Real, ele tinha uma expressão estranha no rosto. Ele não conseguia entender por que o imperador e assim o convocou da Montanha dos Santos Marciais para o Palácio Próspero logo após esse imperador se tornar um semideus. Só para me olhar por um tempo. Fei pensou consigo mesmo. Ele ficou no Striving Palace por pouco mais de 10 minutos, e esse lendário imperador o encarou por um tempo. Então, o imperador e assim acenou com a mão e pediu que Fei fosse embora. Do começo ao fim, os dois não disseram nada. Embora Fei fosse inteligente, ele não sabia por que o imperador e assim estava fazendo isso. Depois de sair do Palácio Real, Fei não se demorou. Ele recusou educadamente os convites para festas dos altos funcionários e nobres e voltou diretamente à montanha marcial com os 8 senhores. Dentro de um palácio sombrio em uma propriedade nobre e majestosa e bem guardada em São Petersburgo, o rei de Chambord realmente executou grande seus associados. Sentado à cabeceira da mesa, uma pessoa envolvida por uma nuvem de energia roxa e enevoada ouviu o relatório de seu subordinado e caiu em um momento de silêncio antes de murmurar para si mesmo. A ousadia do rei de Chambord certamente me surpreende. No entanto, ele matou nobres em público em frente ao Palácio Real, mas a família real não lhe deu nenhum castigo, e? Que tipo de segredo existe? E assim com certeza confia neste pequeno rei. Ele. No entanto, o plano de hoje é apenas o primeiro passo. O gosto do poder pode até transformar pai e filho em inimigos mortais. Quero ver quanto tempo mais e assim ainda pode confiar neste pequeno rei, Quando Fei voltou para a montanha marcial dos marciais com seus 8 guardas, ainda não eram 12 horas, e Fei usou esse tempo para ensinar-lhe Luffy mais sobre técnicas de combate. Ao meio-dia, o Cavaleiro do Sol Dourado, Chris Sutton, veio visitar Fei. Depois de todos os incidentes anteriores, Sutton era como um meio discípulo de Fei. Em todo o Império, Sutton foi uma das poucas pessoas que podiam ir e vir livremente da Montanha Marcial dos Santos. Dessa vez, Sutton estava aqui para fazer algumas perguntas a Fei sobre cultivo. O rei estava muito disposto a ajudar. Desde que ele tinha a espada do Rei Demônio, ele dominou muitas técnicas de combate da Era Mítica. Os antecedentes familiares de Sutton eram de prestígio, e ele sabia muito sobre técnicas modernas de combate. Conversando com Sutton, Fei seria capaz de ajudar a si mesmo e também obter algumas pistas sobre o futuro de seu cultivo. Os dois começaram a conversar ao meio-dia, e era noite antes de terminarem. Só então o Sutton saiu com satisfação. Na noite, Fei entrou no Diablo World para continuar a matar monstros e subir de nível. Ele queria passar pelo inferno como o Bárbaro primeiro e ver se havia alguma recompensa. Exceto por isso, ele teve que subir de nível rapidamente todos os seus outros 6 personagens, Paladin, Assassin, Sorceress, Necromancer, Druid e Amazon. Então, ele pôde ver se Diablo World mudaria depois que todos os 7 personagens passassem no modo inferno, dando-lhe a chance de avançar para o reino demideus ou superior. Durante a noite, Fei encontrou o jovem alquimista Anya que estava preso na passagem cristalina e também derrotou o Elder Nilatak que traiu o clã bárbaro, completando as 2 missões prisão de gelo e traição de Arrogat. De acordo com a trama, o desprezível traidor Nilatak já entregou a relíquia dos antigos a Baal, para que Baal pudesse entrar na Câmara de Pedra do Mundo passando pela cúpula de Arreat sem ter que lutar contra os 3 antigos. Agora, Fei teve que chegar à cimeira de Arreat e desafiar os 3 antigos antes de entrar na Câmara da Pedra do Mundo e derrotar Baal para impedir que manche a Pedra do Mundo. Então, Fei teria passado no modo normal, no modo pesadelo e no modo inferno como bárbaro. Depois de completar Prison Office e Betrayal of Arrogat, o personagem bárbaro de Fei já estava no nível 91 do modo inferno, e ele ganhou muitas moedas de ouro, poções e 4 itens lendários. Infelizmente, os outros componentes do conjunto de itens do Rei Imortal que Fei esperava não apareceram.
No segundo dia, Fei decidiu deixar São Petersburgo e retornou à cidade de Chambord após treinar sua energia espiritual pela manhã. Após a batalha com D'Alessandro, os Santos de Ouro e o Padre Gessie já retornaram à cidade de Chambord. Agora, Fei planejava tudo na Montanha Marcial dos Santos, e ele deixou a montanha com o pequeno Luffy, que queria ver o mundo, voltando para Chambord. Com a força de Fei, ele poderia voltar para a cidade de Chambord em alguns minutos se fosse no céu. No entanto, como o pequeno Luffy ficou na Montanha Marcial por um longo tempo, ele queria ver a paisagem ao longo do caminho. Fei estava disposto a deixar esse discípulo dele, nascido em uma família nobre, ver e experimentar a vida de cidadãos comuns. Ao se aproximar das pessoas, Liple Luffy entenderia melhor o mundo e não ficaria arrogante e ignorante como a maioria dos nobres. Portanto, eles foram a alguns lugares e fizeram uma pausa frequente. Eles só entraram no território de Chambord depois de 4 dias. Depois de quase um ano de cuidadosa administração pelas grandes e pequenas autoridades promovidas por Chambord, as cidades do reino de Chambord não pareciam mais fracas e pobres. O território de Chambord parecia muito diferente de outros reinos e impérios na região. Até as pessoas mais comuns tinham sorrisos alegres em seus rostos, e Fei levava o pequeno Luffy a todas as cidades e vilarejos pelos quais passavam para sentir. Dos 2 discípulos de Fei, Inzagi era da vizinhança pobre de Hot Spring Gate, e ele experimentou as lutas da vida e tinha uma sensação pelas pessoas comuns. No entanto, Luffy era diferente. Ele era do reino Shueilun e seu pai era o famoso Onisword. Embora ele não fosse tão mimado, ele estava no círculo nobre, fazendo-se sentir superior e menosprezar as pessoas comuns. Antes de Fei viajar pelo espaço e pelo tempo, ele era apenas um estudante universitário normal. Seus pais faleceram quando ele era jovem, e ele passou por muitas dificuldades. Portanto, ele poderia ser considerado no final da escada social. Quando ele veio a este mundo, sua visão das coisas era diferente dos nobres altivos. Ele tinha grandes esperanças para esse discípulo, então ele não queria que Luffy se tornasse alguém como Grant ou Arshavin. Agora, Fei finalmente percebeu que era muito difícil ser um bom professor. O pequeno Luffy era um bom garoto, e ele gradualmente entendeu a intenção de Fei ao longo do caminho. Depois de mais 3 dias, os 2 finalmente chegaram ao rio Zoli. Olhando para o futuro, as montanhas verdes se estendiam até o horizonte, fazendo o cenário parecer majestoso, e Chambord City estava incrustada na imagem como uma pérola. Agora, Chambord City era muito diferente. À medida que Fei ficou mais famoso, a população de Chambord aumentou muitas dobras e a cidade de Chambord também foi ampliada. Diferente da cidade solitária ao norte de Zoli e da planície de grama ao sul de Zoli, a cidade de Chambord foi reformada e melhorada, e muitos santuários, mercados, edifícios e estátuas de deuses estavam sendo construídos na margem sul do rio Zoli com novas estradas que se estendem em todas as direções. Muitas pessoas estavam andando por aí, e as conversas e barulhos podiam ser ouvidos. Uma cidade grande estava sendo construída ao lado da cidade de Chambord, fazendo a área parecer próspera. Fei ficou de pé junto ao rio Zoli e ficou um pouco emocionado. Uau! Mestre, isso é tão grande! O que é isso? O pequeno Luffy viu algo de repente e ficou atordoado. Ele rapidamente levantou a mão e apontou para ela antes de perguntar a Fei.